bacana. Toda vez que eu começo a conversar com um educador, Luiz, a pergunta é sempre a mesma. A que momento da sua vida que você decidiu trabalhar com a educação? Pois é, rapaz, você sabe que eu estava pensando, refletindo um pouco de novo sobre isso, né? A gente vive repensando, né? Às vezes a gente acha que escolhe a educação, né? Mas às vezes é a educação que escolhe a gente. Eu me recordava esses tempos que, já pequeno, adolescente, na igreja fazendo catequese, depois de ter feito ali a catequese básica, com acho que 12, 13 anos, convidaram eu e um amigo para ficar com uma turma de catequese. Falaram, pô, mas tem alguma coisa a ver com educação? Bom, no fim das contas, a gente tinha uma sala, né? Era uma turma que a gente tinha que transmitir algumas informações ali sobre a Bíblia, sobre a doutrina e tal, e a gente fazia isso com uma alegria, cara, com comprometimento e com conhecimento nenhum, né? Mas você sabe que daí em diante, com 12, 13 anos, eu não parei mais. Quando eu cheguei na minha adolescência, aí lá para os 15, 16 anos, era a década de 90 e a moda era fazer curso de computação, né? Se você, né, o curso de datilografia estava morrendo, e se você queria fazer alguma coisa, ter alguma projeção na vida, você tinha que fazer curso de computação. E lá fui eu fazer curso de computação. Minha mãe achava até que eu tinha que fazer datilografia também, mas depois com a computação ela desencanou. E depois que eu fiz o curso, já veio aquela coisa, né? Pô, podia ficar para ajudar, para ser monitor nas turmas, teve um convite e tal. E aí, após o curso, lá fiquei eu também para ser monitor de aula, depois fiquei professor dessas aulas e também com formação de educação em si, nenhuma, né? Mas com a formação da computação mesmo ali, da tecnologia da época, ensinando as pessoas, né? Numa época em que ninguém tinha computador em casa, praticamente, porque ainda era muito caro, mas os computadores pessoais, né? Eles estavam em moda. Então, a gente tinha que ensinar, alfabetizar as pessoas digitalmente. E ali era alfabetizar mesmo, era ensinar a pegar a mão, pôr no mouse, que dedinho que usava no mouse. Não tinha nem botão de rolagem no mouse nessa época ainda. Ele tinha 3 botões e o do meio era inútil, né? E a gente tinha que ensinar a pessoa a digitar tecla por tecla, para que serviam. E, olha, esses 2 momentos na minha vida, eles foram momentos muito especiais, porque me ajudaram a ter uma visão de aluno, a conhecer um pouco sobre as necessidades que o aluno precisa, que foram ímpares. E aí eu achava que eu não ia ficar na educação. Teve uma época que eu falava, não quero mais dar aula, não. E a criançada está meio mal educada, e eu vou fazer faculdade, fui fazer faculdade de tecnologia. E aí, formado, né, aquele sonho tal, eu acabei saindo da escola também, depois de alguns anos de trabalho ali, a remuneração era baixíssima e eu precisava me dedicar aos estudos, então eu saí para acabar a faculdade. E aí, acabou a faculdade não tinha estágio, não tinha essa ligação com empresas ainda na época, então eu tinha que mandar currículo para arrumar emprego. E aí eu distribuí mais de 50 currículos aqui na região, não tinha currículo por e-mail, você ainda tinha que ir lá na portaria da empresa e deixar um envelopinho com o seu currículo, né? Currículo que eu tinha experiência o quê? De aula, né? Só tinha experiência de aula, pouquíssima experiência profissional, molecão. E aí eu tenho uma amiga que trabalha numa escola e ela falou, vou levar, lá tem um professor de informática já, mas vou levar seu currículo lá, me dá ele aí. Falei, tá. E aí, o único lugar que me chamou para entrevista na época foi uma escola. Falei, nossa, tá bom, né? Vamos trabalhar em escola. Beleza. Aí eu fui trabalhar na parte administrativa da escola, comecei trabalhando em secretaria da escola e tal, e aí o pessoal viu que eu mexia bem com o computador, então vivia auxiliando o professor, fazer trabalho e tal, e arrumei vários modelos ali que a escola utilizava ainda só com máquina de xerox, então tinha impressora, eu ensinei a modular, configurar documentos no Word,
coloquei planilhas, coloquei banco de dados, estava me achando, né? E aí um amigo convidou para trabalhar numa empresa, eu saí da escola para trabalhar com ele numa empresa e voltei para a escola alguns meses depois, porque a escola falou, viu, volta a trabalhar. Eu falei, tá bom, vamos lá. E fiquei na escola. Aí surgiu a necessidade, o professor de informática, né, porque agora é tecnologia, mas até uns anos atrás aí era informática. Ele saiu e aí a direção me chamou e falou, olha, você não quer assumir as aulas de informática aí do Ensino Fundamental 2? Claro, adoro, né? Vamos embora. Vamos nessa. E aí, após vários anos de aula, o coordenador pedagógico saiu e me convidaram para ser coordenador pedagógico. Falei, mas como assim, né? Eu trabalho em escola, eu fui fazer pós-graduação em administração de empresa, então eu fiz MBA, né? Aí eu comecei, né, mais ou menos naquela época também, eu comecei um pouco depois a dar aula na faculdade, me convidaram na faculdade pela minha formação em tecnologia. Mas para que curso me convidaram para dar aula? Qual foi o curso que você acha que me convidaram? Primeiro curso que eu dei aula na faculdade na vida. Chuta aí. Vamos lá. Talvez pedagogia? E casado com pedagoga. Então, assim, não fui eu que escolhi a educação, percebe? Ela foi entrando na minha vida e tomando uma dimensão na minha vida que eu não esperava. Falei, bom, eu já dava aula na faculdade, eu dava aula para os alunos básicos, aí surgiu essa necessidade de um coordenador pedagógico e eu nunca que pensava um negócio desse, falava, viu, a gente queria que você fosse. Eu falei, mas eu não tenho formação ainda. Não, você. Então, tá bom, bora lá fazer licenciatura, bora lá fazer pedagogia, né? Vamos lá. Já tô enfiado nisso até o pescoço, vamos embora. E aí veio a coordenação pedagógica e uns anos depois veio a vice-direção da escola. Então, assim, não fui bem eu que escolhi a educação, percebe? Ela foi entrando na minha vida de uma maneira... Bom, a minha atual esposa, que era minha namorada, ela a vida inteira ela quis ser professora. Então, fez magistério, fez pedagogia. Então, casado com pedagoga, primeiro emprego, assim, trabalhei em outras coisas, né? Mas os trabalhos principais que eu tive na vida foram dando aula, foi em escola de informática, depois escola e de educação básica. E aí, todas as funções que eu tive dentro da escola me levaram até a vice-direção da escola. Então, passei por todos os estágios, por secretaria, por área de tecnologia da escola, depois pelas aulas de tecnologia, depois coordenação pedagógica, que ainda estou, e pela vice-direção, que ainda estou, e as aulas na faculdade para pedagogia. Dos 11 anos que eu dei aula na FIT, os 11 anos eu dei aula na pedagogia. Alguns semestres para educação física, alguns semestres para engenharia, um semestre para administração, mas os 11 anos que eu estive na FIT, nos 11 anos eu fui professor do curso de pedagogia, e aí com a licenciatura e com a titulação das mais diversas disciplinas aí, das quais eu tive o prazer de te encontrar em diversos semestres, né, lá na faculdade durante o seu curso. Então, foi dessa maneira que a educação entrou na minha vida, né, e tomou conta dela completamente. Não consigo mais me ver fazendo outra coisa, por enquanto, né, que não seja escola. Então, tô aí na educação, né, foi uma delícia a experiência aí de ter dado aula na faculdade por todos esses anos, é uma delícia trabalhar em escola de educação básica, então hoje, com a vice-direção, eu estou envolvido com a educação infantil, com o ensino fundamental inicial, final, ensino médio, participei já de vários encontros, congressos, cursos. É uma riqueza muito grande esse universo que a gente frequenta da educação, né? E as coisas foram acontecendo, o que foram mais bacanas, não conforme eu planejei, mas elas foram acontecendo
de uma maneira surpreendente, inesperada, né? E prazerosa. Foi se tornando uma coisa prazerosa, porque à medida que elas foram acontecendo dessa maneira tão natural, elas foram me cativando. E